Videocast Ocupa a Biblioteca apresenta Literatura de Cordel, com Marcos Juriti. Olá, eu sou Marcos Vinícius Silva Juriti, formado em Letras pela Universidade Federal da Bahia e professor de literatura. Hoje vim apresentar a vocês um livro intitulado Literatura de Cordel, Antologia. Mas antes de falar propriamente sobre o conteúdo, é importante citarmos algumas informações sobre a ficha técnica. A agência que viabilizou a impressão desse livro foi o Banco do Nordeste, em colaboração com algumas academias de letras, universidades, academias literárias e fundações de vários estados do Nordeste. O organizador desse livro foi José de Ribamar Lopes. O livro é dividido em 3 partes, onde a primeira vai falar sobre a visão histórica do cordel, apresentando 2 pontos. O primeiro, a importância e regionalismo da literatura de cordel, porque se nós formos observar, não veremos em nenhuma outra região do país uma presença tão forte da literatura de cordel como aqui no Nordeste. Até as poucas obras de cordéis existentes em outras regiões serão feitas por artistas oriundos do Nordeste. Então, a maioria esmagadora de cordéis está aqui nessa região. Isso se dá por várias questões que o tempo não nos cabe apresentar aqui, mas poderíamos citar a influência dos portugueses, a língua portuguesa que foi muito mais presente aqui no Nordeste no início, né, da civilização brasileira do que em outras regiões, e dentre outras questões. Mas nós podemos também ver nessa primeira parte uma questão muito interessante sobre a origem dos cordéis. Aqui no Brasil, é fato que os cordéis vieram através dos portugueses. E podemos ver as primeiras manifestações, as primeiras obras de cordel aqui no Brasil a partir do século XIX, com a formação de tipografias. Seriam locais que faziam impressão de qualquer livro, mas começaram a imprimir também, e quase que de sua maioria apenas literatura de cordel. Então, essas tipografias viabilizaram a propagação e formação da literatura de cordel aqui no Nordeste. Porém, nós podemos ver essa literatura característica em outros países bem antes do século XIX. Já no século XVI, podemos ver na França, podemos ver em outros séculos, né, mais para frente também, século XVII, XVIII, na Holanda, podemos ver também na França e principalmente em Portugal e Espanha, que vão influenciar bastante na vinda da literatura de cordel para o Brasil. E um dos últimos pontos, o penúltimo ponto que essa primeira parte apresenta é a definição de literatura de cordel. A definição mais simples que podemos apresentar a vocês é que literatura de cordel pode ser definida como poesia narrativa popular e impressa. Se não existir uma dessas 3 características, dificilmente ela poderá ser encaixada como literatura de cordel. Primeiro, a poesia narrativa. A maioria vai contar histórias do povo nordestino, da cultura nordestina, também de situações religiosas, fantásticas, temas variados. A literatura de cordel não vai seguir um tema específico. Ela vai expressar o que o artista, o eu lírico, quiser representar. Então, muitos temas de política, a religiosidade, vão ser tratados pela literatura de cordel. Então, a literatura majoritariamente narrativa. Ela também é impressa, tanto que uma dos fatores que favoreceu a propagação da literatura de cordel no Nordeste foi a vinda das tipografias, foi a elaboração e formação das tipografias aqui nessa região. E
finalmente, a literatura de cordel, para ser literatura de cordel, ela precisa ser popular, ela precisa ser produzida pelo povo, pelos poetas do povo, pelos poetas que, de uma forma bem intrigante e maravilhosa, eles aprendem a rimar, eles aprendem métrica, eles aprendem todo o escopo da poesia sem precisar ir à universidade. E eles conseguem fazer de forma magistral criação de narrativas, a metrificação, toda a parte que nós acharíamos hoje bem complexa para poder aprender e colocar em prática. Eles tinham isso de uma forma intuitiva. E por isso que a literatura de cordel também, e principalmente, é popular. Há também uma questão, para finalizar essa primeira parte, que é a discussão sobre as xilogravuras nordestinas. Há uma polêmica sobre isso. Antes de falar sobre a polêmica, é importante, talvez algumas pessoas não saibam o que é xilogravura. Xilogravura seria um desenho que é feito em um pedaço de madeira, um suporte, como por exemplo o pedaço de madeira. Ele é feito a partir de um material pontiagudo, de uma ferramenta pontiaguda, onde o artista vai fazer alguns entalhes na madeira e os relevos vão ser passados tinta, e essa superfície que se transformou em um desenho e está envolto em tinta, está cheio de tinta, é impresso nas folhas. Então, isso seria a xilogravura. Xilogravura seria o resultado desse carimbo, vamos colocar assim nesses termos, que é feito no papel. Geralmente era utilizada como ilustrações ou capas dos cordéis. A polêmica é se a xilogravura sempre e inseparavelmente vinha com a literatura de cordel ou se às vezes não era preciso. Alguns estudiosos vão dizer que não era necessário. Muitas vezes não havia xilogravura, não estava atrelada intimamente a xilogravura à literatura de cordel. Já outros estudiosos vão dizer que sim. Então a polêmica, pelo menos na leitura do livro, ainda não se resolveu. Outra informação importante sobre a xilogravura é que ela vai assumir quase que duas escolas artísticas diferentes. A primeira, que é a escola de Juazeiro, que vai trazer como características uma riqueza de detalhes no desenho e uma complexidade. Já a escola de Caruaru vai ser mais limpa, vamos colocar assim. Os desenhos serão mais simples e figuras solitárias, mas não entenda simples com um juízo de valor, e sim com menos detalhes, mas ainda assim passando a parte artística de uma forma magistral também. Após essas primeiras considerações, o livro passa para a parte 2, que é a parte mais densa, com mais informações. É nessa parte que nós veremos as biografias dos cordelistas, as fichas analíticas das obras e os folhetos propriamente ditos, as obras de cordel feitas por esses artistas. Como são muitos artistas e é uma obra densa e muito rica, um vídeo só não dá para falar sobre tudo. Então nós traremos um exemplo como uma amostra do que você pode encontrar nesse livro tão rico e tão fantástico. O artista que nós escolhemos para apresentar a obra foi João Ferreira de Lima. Ele era pernambucano, nasceu em 1902 e faleceu em 1973. Ele escreveu sobre vários gêneros distintos, mas o título que nós queremos trazer aqui é um título que já traz um nome muito conhecido da nossa cultura popular até os dias atuais. O título do cordel que nós vamos analisar aqui é As Proezas de João Grilo. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome em algum lugar, né, não? João Grilo é uma figura muito famosa
no imaginário brasileiro. Ele, de certa forma, surge já nessas literaturas de cordéis, quando o grande dramaturgo Ariano Suassuna, ele traz esse nome e essa figura para a dramaturgia no Alto da Compadecida, aonde ele vai introduzir João Grilo como um dos protagonistas da sua peça. Depois essa peça é adaptada para o cinema e para a televisão, se tornando mais famosa ainda. O tema desse cordel é astúcia, e João Grilo vai funcionar como um anti-herói. Ele vai ser um protagonista que vai se fazer pelo uso da astúcia, pelo uso das armas que ele tem. Antes de falar um pouco mais sobre a obra João Grilo, eu queria ler algumas estrofes do cordel. Não dá para ler todo porque ele é extenso, mas para que todos tenham uma ideia de como é um cordel, o exemplo de um cordel, nós vamos ler um trecho aqui. Diz o seguinte, começa com o título As Proezas de João Grilo. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora, pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou, não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão, que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém João Grilo criou-se, pequeno, magro e sambudo. As pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Então nós podemos ver aqui algumas características que já citamos. A métrica, a rima e principalmente a caracterização de João Grilo como alguém que é envolvido até no seu nascimento em uma mística e tem algo de especial sobre ele, mas que é alguém, e isso a gente não pôde ver logo no começo, na leitura dos primeiros versos, mas durante todo o cordel nós veremos que João Grilo vai se utilizar da arma mais importante que ele tem, que é a astúcia, para conseguir o que ele quer. Não só a astúcia, e porque ele é considerado um anti-herói, porque ele não vai usar sempre dessa astúcia para fazer o bem. Às vezes ele vai pregar peças, ele vai, de uma forma cômica, fazer, vamos colocar nesses termos, mal às pessoas, só por diversão, mas também nós veremos nele uma astúcia e uma sabedoria, como o próprio cordel diz, considerada como a sabedoria do rei Salomão. Nós veremos várias histórias de João Grilo interagindo até com um sultão, onde esse sultão faz várias perguntas a ele e ele responde essas perguntas e deixa o sultão maravilhado e traz muitas lições importantes. Mas eu acho que a principal para o nosso contexto aqui é que nós devemos lutar com as armas que temos. O sertanejo ele tinha que lidar com a opressão, ele tinha que lidar com o coronelismo, ele tinha que lidar com a seca, vários problemas que poderia fazer qualquer pessoa simplesmente entrar em parafuso e desistir da vida. Mas o sertanejo sempre buscava a força, e até hoje é assim, ele busca a força e tinha ainda essa beleza de criar arte, de propagar essa arte, de representar as mazelas e os sofrimentos dele e tentar resolver, dando um jeito em coisas que pareciam impossíveis de serem resolvidas. Então João Grilo seria a manifestação dessa cultura, dessa parte da sociedade nordestina que se utiliza das armas que tem para sobreviver e, de certa forma, conseguir ganhar dos poderosos, conseguir ganhar dos opressores e conseguir seguir em frente e viver um dia de cada vez. A segunda parte trata dessas questões, como eu disse, não dá para tratar de tudo aqui. E no final, a terceira parte é muito menor do que as outras duas e só vai trazer algumas citações,
fontes de consultas e alguns textos assinados pelos artistas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise do livro. Deixe aí nos comentários o que você achou, o que você pode contribuir também, se você gosta de cordel, se você já teve algum contato. E até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Tchau.